Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo aí falar de um possível reforço, uma história antiga, né? Quem lembra do Zanocelo? O Vasco queria a contratação do Zanocelo, o Santos pediu ali números absurdos, mas o jogador tá insatisfeito no Santos, quer sair. O empresário Bertolucci, Juliano Bertolucci, entrou em contato com o Vasco. Por que não? Nesse momento, agora, vamos trazer aqui o Jorge Nicola para falar dessa situação. Quero saber a sua opinião também sobre o Vinícius Zanocelo. E nesse vídeo também, família, eu quero exaltar aqui o trabalho de Maurício Barbieri. Para isso eu vou trazer o Edmundo, que estava elogiando muito o nosso treinador ontem na live dele, o jornalista André Hernan, e trazer um cara que está sendo comandado pelo Maurício Barbieri, que é o Nenê, deu uma entrevista no Lance ontem e rasgou elogios ao trabalho do Maurício Barbieri. Antes, quero falar aqui da minha parceira, a 1xBet, por exemplo, hoje. É a hora de fazer a fezinha lá, Vasco e Bangu, Vasco ganhando de 2 gols pra lá, vai dar bom, é que o Vasco vai golear, porque a gente precisa golear pra ter vantagem contra o Flamengo. Então é na 1xBet, parceira do canal. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, né, o link e também o nosso cupom, família, família 1x. Se você chegar lá e usar o nosso cupom, depositando 100, 200, 300, até R$1.200, eles vão dobrar em bônus pra você. Se você joga numa casa de aposta, em outra aqui, passa a jogar na 1xBet, porque vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão do Vasco em Família. Mete o Pedro Raul fazendo Lagoa hoje que vai dar bom. Família Vascaína, parceria, fechamento, 1xBet, Vasco em Família. Tamo junto. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para exaltar aí o trabalho de Maurício Barbieri. Família Vascaína, quando a gente pega aí o início da temporada, a mídia colocava o Vasco como a quarta força. E tudo bem, não dá para criticar a mídia, a gente sabe que tem muita gente contra o Vasco, mas nesse sentido não dá para criticar, porque o Vasco estava montando um trabalho, né, jogadores chegando, a gente não sabia se os jogadores iam encaixar, como aconteceria o trabalho do Maurício Barbieri, e era normal, porque o Flamengo tem um grande time, o Fluminense também seguiu com o Fernando Diniz, e o Botafogo também tinha um trabalho de um ano. E aí, nesse processo final aí, terminando a fase de classificação aí do Campeonato Carioca, o Vasco já classificado, como eu disse aqui no início do vídeo, só depende do Vasco aí para encarar Flamengo ou Fluminense. Claro que o Vasco tem que ganhar ali mais de 2 gols, né, para conseguir essa vantagem, terminar na segunda colocação e encarar o Flamengo com a vantagem do empate nas semifinais. Mas o trabalho do Maurício Barbieri, na minha opinião, sem sombra de dúvida, é o melhor trabalho nesse momento aí dos treinadores do futebol do Rio, família vascaína. E a gente tem que sim exaltar o trabalho do nosso treinador. Claro que não é um trabalho que ele faz sozinho, né? Os investimentos, os jogadores de qualidade, tudo isso influencia no bom trabalho do Maurício Barbieri. Mas, cara, pegando o jogo de ontem, né, Flamengo e Fluminense, eu tava até comentando no nosso grupo de membro do Vasco em Família, como é bom, né, cara, você olhar para um jogo e falar assim, cara, meu time consegue competir tranquilamente com esse futebol apresentado. Que jogo ruim, o Flamengo parecia um time de pelada, o Fluminense não é isso tudo que a imprensa fala, o Diniz sai tocando, né, um futebol também bem limitado. Eu não tô dizendo aqui, família vascaína, soberba, né, e chegar aqui que o Vasco pode ganhar tranquilamente dos dois, mas a nossa visão é que a gente pode competir. Ano passado, a gente tava ali naquela preocupação com o Vasco, mas você sentava para ver um futebol de Série A, você fala assim, cara, o Vasco tá muito, mas muito distante de competir com esses adversários. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ou qualquer outro, Palmeiras, Corinthians, hoje não. Ontem eu sentei para ver um jogo, Flamengo e Fluminense, e olhei para aquilo e falei assim, cara, é assim, esse é o sentimento de um torcedor que tem um time competitivo. Você olha para aquele jogo e fala, cara, podemos competir, podemos ganhar. Hoje a gente tem centroavante, hoje a gente tem uma defesa boa, Capasso, Léo, hoje tem bons laterais, tem 2 grandes volantes. Então, família vascaína, né, pegando todos esses jogadores, depende, claro, do trabalho do Maurício Barbieri, que na minha opinião é sim o melhor trabalho do Rio de Janeiro nesse momento. E para isso, família, eu quero trazer aqui algumas pessoas aí, Edmundo, André Hernan e também o próprio Nenê, para falar dessa situação, elogiando muito o trabalho do Maurício Barbieri. Família, se liga só, vamos começar aqui com André Hernan. Vamos lá. Eu queria destacar aqui Maurício Barbieri.
9 jogos, 7 vitórias, 4 seguidas, 2 derrotas só, 77,8% de aproveitamento, 21 gols marcados, 5 gols sofridos, 67% dos jogos sem sofrer gols. Barbieri, pra mim, é uma gratíssima surpresa. E só porque ele mudou aquele cabelinho de rabo de cavalo, hipster, e cortou o cabelinho da hora. Agora tá bom, Barbieri. Já tá um tempinho. Não, eu digo assim, grata surpresa nesse começo no Vasco. Eu achei que ele ia demorar pra engrenar. Porque no Bragantino ele teve... Ele foi bem no bom. Não, no começo foi muito bom. Não, mas pô, eu acho que foi baixo daquela derrota na Sula. Final. Eu acho o Barbieri a gente precisa ver mais no Vasco. Eu acho que é um começo de trabalho, o Abel tá lá por trás. Mas é o começo de trabalho bom. É um começo de trabalho bom, é verdade. Mas tem que ver mais, vamos ver mais. Discordo de você, eu acho que ele tá bom, acho que vale vários elogios. Não, vários elogios acho que a gente já tem que... Não, acho que tem que botar o cara pra cima. Não esperar pra ver. Ele não é novo, ele não é novo. A temporada inteira, eu já vi ele trabalhando no Bragantino, ele já trabalhou no Flamengo. Não é fácil ganhar do Flamengo, vamos falar bem do cara agora, porra. Não, mas exato, eu tô falando bem dele. Vamos falar que a gente tem que ver mais. Trabalho até aqui excelente. E outra... você percebe quando o treinador ele é diferente, quando é um treinador que ele observa o mercado e observa bons jogadores. Eu vou citar só um bastidor aqui do Léo Pelé. Léo Pelé estava naquela história de não vai no São Paulo, França, vai embora e tal. O Barbieri pega o telefone, liga pro Abel Braga e fala assim, tá dando sopa, tá fácil, vamos lá. E hoje o Léo Pelé é um dos melhores jogadores do Vasco, como zagueiro. Capitão até. O então, Barbieri que falou que é o melhor zagueiro canhoto do Brasil? Foi isso. E deu de canhota, ele deu uma chegada na rasca, chega atrasado, quase matou. Quem foi chutar a bola foi o joelho do Arrascaeta. Então eu acho que o Barbieri responde dentro do campo, é um cara que fora de campo tem essa percepção. O Pitão do Corinthians encaixou no time, mais ou menos? Tá bem. O time do Vasco tá jogando bem. Tá bem, tá certo. É isso. Que pegou uns caras que não estavam muito felizes em outros times, né? Montou o time fez lá. Um golaço. Tá aí, família. O Dodô até fala ali, né, que prefere esperar mais um pouco o trabalho do Maurício Barbieri no Campeonato Brasileiro. Cara, mas isso é pra qualquer treinador. Você vê o treinador do Botafogo, fez um trabalho interessante no ano passado, né, quase classificou pra Libertadores, tá fora aí do Campeonato Carioca, das semifinais do Campeonato Carioca. Então, todo treinador, ele pode ser julgado, ele pode estar bem num determinado momento e mais pra frente não conseguir render, o time não caminhar. Isso faz parte do futebol. O que a gente tem que se agarrar é que o Vasco tá muito bem, tá jogando bola e a gente entra no Campeonato Brasileiro confiando nas ideias do nosso treinador, né? Ele tem o comando do elenco, ele escolheu boas peças desse elenco, como foi dito aí, essa questão aí dos bastidores pelo André Hernan, né? Do Léo, e é um bom exemplo, um bom ponto pra gente citar o Zanocelo, que também acho que foi um pedido do Maurício Barbieri, mas mais pra frente do vídeo a gente comenta. Pra continuar exaltando o nosso treinador, agora eu quero trazer aqui o Edmundo e também o Nenê, família vascaína, que rasgou elogios aí ao trabalho do Maurício Barbieri. Se liga só. E eu era reticente quando anunciavam ou quando falavam do nome do Maurício Barbieri. Mas hoje eu tenho que dar a maior palmatória que ele está mostrando ser um profissional dos mais capacitados. Ele só não tem chamada grife, mas o trabalho dele, ele muda o time de acordo com o adversário. Se é um adversário mais fraco, por exemplo, o Trem ou o Boa Vista, ele joga com 3 atacantes, abre mão de um jogador de meio campo. Quando é um clássico, ele bota mais um jogador de meio campo, tem a saída rápida pelo lado com o Peck, com o Alex Teixeira. Então tem um modelo de jogo que me agrada. A defesa melhorou muito. Hoje você vê um pouco mais de segurança. O Manuel Capasso, que entrou numa furada danada no clássico de domingo, estrear num clássico no Maracanã, sem ter jogado nos últimos meses. Pelo menos esse ano ele não jogou ainda, então são meses. E ele foi muito bem. Isso dá uma demonstração de que as contratações foram feitas de forma cirúrgica. Mas que falta alguma coisa para esse time ter um algo a mais, que são essas contratações. O projeto não é para ser campeão em 2023. Claro. É um projeto a médio e longo prazo, mas que eu acho que vai ser encurtado devido ao sucesso da maioria dos jogadores que chegaram. E o Barbieri realmente está fazendo um trabalho extraordinário, é um cara que é muito inteligente, ele sabe as horas certas de também mudar algumas coisas, né, em relação à semana de jogo, ao time que a gente vai jogar contra. É um cara que deixa todo mundo com confiança, um jogo muito ofensivo, isso para mim com certeza é muito bom. Não só para mim, mas para todo mundo, né? E a hora que precisa também ter aquela, né, um momento de saber se defender, mas não deixando, né, a intensidade de lado. Realmente é um cara que está agregando muito ao Vasco da Gama, em tão pouco tempo está demonstrando isso. Já a identidade que ele tem assim, então é um cara
realmente que vai ajudar muito o nosso time. Tá ajudando, já tá demonstrando a diferença das ideias de jogo mesmo, né? Então, assim, pô, fala, pô, às vezes a gente fica repetindo certas coisas, mas você vê que quando tá dando resultado é muito bacana. Fala, pô, beleza, a gente sabe que é uma coisa que... Mas, como a gente tá vendo resultado, pô, a gente tá fazendo com muita alegria, com vontade, confiança, e a gente tá confiando no trabalho. E isso tá, né? E com essa junção tá dando certo nos jogos. Tá aí, né? Pontos muito interessantes, né? O Edmundo, acho que o comentário dele representa boa parte da torcida do Vasco, que estava meio desconfiada com o Maurício Barbieri, porque ele vinha de um bom trabalho no RB Bragantino, um ano não tão bom, no ano passado, né? Foi mal, mas é um cara que tá dando a volta por cima, o torcedor tá confiando, e hoje acho que 99%, não vou cravar que todos os torcedores estejam satisfeitos com o trabalho dele, mas boa parte, a maioria da torcida do Vasco tá muito feliz com o trabalho do Maurício Barbieri. E aí você pega aí o ponto de vista de um jogador que tá ali no grupo, no dia a dia, né? Falar que motiva muito mais quando você tem as ideias do treinador, você vai pra dentro de campo, nos jogos, dá resultado, tá funcionando, o time tá atuando bem, e isso só aumenta a motivação do elenco em confiar no treinador, nas ideias, no trabalho. Porra, isso é maneiro pra caramba. Então que o Vasco continue nessa evolução, o time atuando bem, se tiver algum resultado negativo faz parte, como foi contra o Fluminense. Então isso é um bom ponto aí do Nenê, né? Jogamos muito bem como o Fluminense, mas perdemos. Vamos continuar acreditando nas ideias que a gente vai dar a volta por cima, e ganhou do Botafogo e também ganhou do Flamengo. Só pra gente seguir o nosso vídeo, falar do Nenê, uma entrevista muito boa sobre isso, ele tava falando do Barbieri, e também sobre essa questão dele ficar no banco, a maneira que o Barbieri conduziu isso, com a maior naturalidade. Então foi muito maneiro, eu vou pegar esse gancho aqui, porque o Nenê assumiu que fica difícil pra ele hoje jogar no estilo do Barbieri. Se liga só. E esse ano tá sendo uma coisa, tipo, natural, né? Até porque eu já tenho um contrato até abril, por enquanto. Então seria uma coisa normal da gente, né, tá tendo essas mudanças, até pela maneira de jogo também, pela intensidade que a gente tá vendo que não é fácil assim para um jogador da minha idade, entre aspas, de estar tendo essa intensidade, essa marcação em determinados jogos, né, como nos clássicos, por exemplo, tá sendo bem natural. Eu acho que eu tô jogando até hoje por causa disso, dessa minha competitividade, e é uma coisa que a gente foi conversando e acontecendo naturalmente, então foi bem tranquilo. Tá aí, família. Cara, gostei muito dessa fala aí do Nenê, entendendo que nesse sistema de jogo do Maurício Barbieri é complicada para um cara que vai fazer 42 anos. Achei muito maneira essa fala dele aí. E nesse comportamento do Nenê, nessa maneira dele entender agora o papel dele no Vasco, cara, até eu fico assim na dúvida, porque eu sou contra a renovação dele, mas essa fala, essa entrevista dele ao Lance, me deixou assim na dúvida, cara, porque dependendo da condição financeira, se não for uma coisa que atrapalhe muito ali o planejamento do Vasco, talvez seja assim um jogador importante para você ter no grupo, para ajudar ali o ambiente, porque essa autoavaliação do Nenê e entender que agora fica difícil para ele ajudar nesse sistema, só em alguns jogos pontuais, eu acho que é maneiro. E o Nenê é um ídolo. Vamos ver aí como é que vai se conduzir essa história do Nenê, família vascaína. Mas deixa sua opinião aí, tá satisfeita com o trabalho do Maurício Barbieri, concorda com o Edmundo, com o Nenê, com o André Hernan. E pra tá finalizando o vídeo, vamos falar de reforço aqui. Vou trazer o jornalista Jorge Nicola para trazer essas últimas informações aí sobre a situação do Zanocelo. Será? Vamos lá. Bora falar sobre o Vasco e contar que Zanocelo, o meio-campista do Santos, foi oferecido ao Vasco. Esse namoro é antigo. No mês de janeiro, o Vasco procurou o Santos para tentar a contratação do atleta. Só que na oportunidade, o Peixe pediu 6 milhões de euros, valor considerado um absurdo por um atleta de 22 anos que é promissor, mas que nunca justificou um tamanho investimento. O tempo passou, o Odair Hellmann não tem dado oportunidades para o Zanocelo, que pediu aos dirigentes do Santos para ser negociado. Ele não quer continuar na Vila Belmiro. E foi nesse contexto que o empresário Juliano Bertolucci sugeriu novamente ao Vasco que tente uma reaproximação com o Santos. O Vasco ainda não tomou a decisão de fazer a proposta, mas já deixou bem claro que é um nome que agrada, embora não exista nenhuma chance de discussão a partir das cifras pedidas anteriormente pelo Santos, especialmente pelo péssimo momento do atleta, jogador que não tem conseguido atuar. Vale a lembrança de que o Zanocelo pode atuar como primeiro ou segundo volante, 1,85 m de altura, havia deixado boa impressão na Ferroviária. Jogador que chegaria, por exemplo, para ajudar a substituir o De Luca, que teve constatado recentemente uma lesão séria no joelho, vai precisar operar. Isso sem falar na questão do Andrei, que tem um empréstimo junto ao Chelsea somente até metade do ano. Tá aí, família. O primeiro ponto que alguns torcedores podem falar é o seguinte: Thiago, o Zanocelo não tá jogando no time horroroso do Santos, que nem classificou lá no Campeonato Paulista, não teve oportunidades com o Odair Hellmann, serve pro Vasco? E aí é um bom ponto pra gente olhar pro atual momento do Vasco e falar: Piton,
Saiu tão bem do Corinthians, a galera reclamava. Léo no São Paulo. Então, acho que a gente tá dando sorte com esses jogadores que a torcida tá meio insatisfeita com esse jogador e no Vasco tá rendendo. É um novo ambiente, uma maneira de trabalhar e pegando também um gancho lá no que o André Hernan falou, que o Barbieri é muito ligado no mercado e também pegando a entrevista dele lá na ESPN, que ele disse, cara, a gente tentou alguns jogadores que ficou inviável pela questão financeira, né, o clube não quis liberar e pode ser um caso do Zanocelo, porque quando você vê as características do Zanocelo, ele se encaixa perfeitamente na ideia de jogo que o Maurício Barbieri tem. É um volante que pode jogar de primeiro, de segundo, pode jogar mais à frente, ele tem boa técnica, é raçudo, claro que tá vivendo um mau momento, mas é um jogador que poderia já fazer parte do elenco do Vasco, até porque o Vasco vai ter que ir no mercado contratar esses jogadores. Até mais de um. Perdeu o De Luca, né, por contusão e tá fora por tempo indeterminado, e o Andrei também pode não ficar até dezembro. Então o Zanocelo, dependendo da condição do negócio, que deve melhorar porque ele tá insatisfeito no Santos. E o Santos também, pelas informações que vêm de lá, precisa, né, fazer dinheiro, então pode ser uma negociação que saia. Eu gosto desse nome aí do Vinícius Zanocelo. Se a gente lembrar, o Alexandre Pássaro, né, em 2021 tentou a contratação desse jogador junto à Ferroviária, só que o Vasco não tinha recurso, então quem sabe Vinícius Zanocelo pode pintar aí no Vasco. Como eu disse aqui, acho que é um jogador perfeitamente que encaixa na ideia de jogo do Maurício Barbieri. E quem sabe, né, foi o Maurício mesmo que indicou o Zanocelo lá no início do ano, família vascaína. Vamos trocar essa ideia aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.